De volta com o RF News e olha só esse dado. De cada 3 idosos acima de 60 anos, um vai ter a doença de Alzheimer. Em Limeira existe até projeto de lei sobre esse assunto. E quem explica é a repórter Larissa Israel. É impossível parar o tempo. As marcas da idade refletem que os anos de vida foram muitos. E chegar nessa fase da vida com saúde é o desejo de todos. A medicina avançou muito nas últimas décadas. Já se sabe que uma alimentação balanceada e exercícios físicos são hábitos que nos tornam mais fortes para vivermos melhor. Mas como evitar o envelhecimento do cérebro, o apagão, que acontece em algumas áreas importantes, principalmente a partir de uma certa idade? Bom, esse problema ainda desafia a medicina. No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, em algumas décadas, o nosso país pode se tornar o lugar com maior casos de Alzheimer. O que mais assusta é que de cada 3 idosos com mais de 60 anos, um vai ter a doença. Alzheimer é uma doença caracterizada pelo esquecimento recente. O paciente ele começa a ter características de esquecer coisas recentes, coisas que acontecem naquele momento. E a progressão dessa doença, consequentemente, vai proporcionando um declínio da cognição, da capacidade funcional e intelectual das pessoas. A dona Catarina tem 77 anos e sabe bem disso. Os primeiros sinais de que alguma coisa estava errada foram notados pela filha dela. Ela esquecia onde ela tinha posto as coisas. Coisa de armário, procurar na geladeira. Coisa de geladeira, procurar no armário. Ela vinha contar para você várias vezes a mesma coisa. Ela vinha e esquecia o nome das pessoas. Esses lapsos de memória levaram a dona Catarina ao médico, que confirmou as suspeitas da filha. Eram os primeiros sintomas do Alzheimer. O diagnóstico da doença foi precoce, o que é importante para o tratamento. Para o paciente, principalmente, você vai proporcionar qualidade de vida. E a família vai ter tempo de poder preparar, poder compreender a forma de acompanhar, de tratar todo esse processo evolutivo da doença. Ao contrário de muitos casos, dona Catarina não perdeu a autonomia. E olha que ela já enfrenta os desafios da doença há pelo menos 8 anos. Ela está ótima, excelente, ela faz tudo sozinha, ela toma banho sozinha, ela que escolhe as roupas dela, ela toma conta do jardim dela. Eu, agora que eu me aposentei, eu que cozinho, mas quando eu não posso, ela cozinha, ela limpa a casa, ela fica o dia inteirinho procurando serviços para fazer. Não para um minuto, eu peço para ela: mãe, deita, descansa um pouquinho. Não adianta, ela não para um minuto. E ela conversa normalmente. Às vezes ela esquece de alguma coisa, mas a gente, eu e minha irmã, faz ela lembrar, pega e começa: não, mas você não lembra que tal dia nós estávamos em tal lugar, sendo... e agora lembrei, é mesmo, já lembrei. Então, ela é assim. A família acredita que o diagnóstico precoce ajudou a evitar o avanço da doença. Eu sinto que não vai progredir muito a doença dela, porque está desde o começo tratando, né? Muita gente, né, com esse tempo de doença já está bem pior que ela, já está acamada, já está usando fralda, tudo, né? E ela não, ela nem parece que tem essa doença. O que não acontece na maioria dos casos. Geralmente, quando o paciente ele procura, ele chega no consultório, ele já está numa fase mais avançada. É essa a nossa intenção, é fazer o diagnóstico pré-clínico. A pessoa ela já pode, muito antes das manifestações de esquecimento, ter algumas características, né, de esquecimentos, principalmente mudanças comportamentais, desejo por hábitos que sempre foram frequentes, como leitura, hobby. Ele começa a perder o interesse por essas características, por esses afazeres que antigamente ele fazia.
E isso pode começar a demonstrar que o paciente tem predisposição para desenvolver a doença. Estima-se que até 2050, o número de idosos será o dobro da população jovem. E de acordo com essa previsão, mais de 110 milhões de pessoas terão a doença de Alzheimer. Pensando nisso, o vereador e geriatra Dr. Marcelo Rossi criou um projeto que visa a prevenção e o diagnóstico precoce da demência. O projeto ele tem uma característica de poder propagar para a rede pública a aplicação de testes neuropsicológicos. Hoje nós temos, com o auxílio de alguns marcadores biológicos, de alguns exames de neuroimagem, os chamados exames PET-scan, que podem ajudar a fazer o diagnóstico. Mas esse teste ele tem uma aplicabilidade simples. É um teste geralmente feito por uma profissional, por uma gerontóloga, por médicos, pessoas qualificadas, com uma durabilidade em média de 2 horas. E através desse teste você pode detectar se o paciente está tendo um declínio da cognição, se o paciente tem perfil para depressão, que é uma outra forma também de demência, de esquecimento, a depressão, ansiedade, estresse, qualidade do sono. Então, o projeto ele não vislumbra só a prevenção, a detecção precoce da doença, ela vislumbra também a manifestação de outras doenças oportunistas da terceira idade que ajudam a fazer o diagnóstico diferencial para a demência, principalmente do tipo do Alzheimer. O teste já é feito por médicos especializados. A luta agora é para que o procedimento possa ser oferecido também na rede pública de saúde. Que seja criada uma força-tarefa de começar a fazer essa aplicação do teste para todos os pacientes acima de 60 anos. E não quando o paciente começa a ter a manifestação. Isso hoje é difundido mundialmente. Os benefícios são muito grandes. E os recursos e a aplicabilidade para recurso desses testes é muito pequena. O projeto criado pelo vereador será referência para inspirar outros programas no estado. O assunto foi levado até o legislativo. Precisa de vontade, precisa de generosidade, precisa de um pouco de olhar humanitário para essa doença. Não só para essa doença, mas para toda a política pública dos nossos idosos. E felizmente nós encontramos essa pessoa, esse deputado que nos estendeu a mão. E com certeza esse projeto agora, com certeza, ele vai virar uma lei estadual. E todos com certeza vão ter acesso a isso. Mas já em Limeira... Infelizmente parado. O projeto já tem 1 ano e 3 meses já de existência. E infelizmente os nossos contatos são sempre muito improdutivos, são muito infelizes. Sabemos das dificuldades, sabemos das necessidades por quais passam a nossa cidade, mas nós temos cabeças pensantes, nós temos grupos competentes, nós temos entidades competentes que, paralelamente, podem dar continuidade, podem dar investimento a esse processo. Mas, infelizmente, nós não estamos tendo esse retorno.